e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A glória de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 26. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 26. Aleluia. Encontrou, diga glória a Deus. O texto diz o seguinte: e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, de um trono, como de safira. E sobre a semelhança do trono, havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi com uma cor de âmbar, com um aspecto de fogo pelo interior dele, desde daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto de um arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi uma voz que falava comigo. E disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Estava ali acampado, vamos colocar, na terra estranha. E um terceiro grupo estava em Jerusalém. Os mais pobres, os menos abastados, ficaram lá na cidade. E diante dessa circunstância, talvez tão desafiante e preocupante, esse jovem, que Ezequiel, quando foi chamado a profeta, os historiadores acreditam que ele tinha algo entre 20 e 25 anos. Ele, às margens do rio Quebar, olha para o céu e contempla a glória do Senhor, que vem numa mistura de fogo, raios e arco-íris. Ele olha e vê e contempla a face daquilo que seria a manifestação da glória de Deus. É interessante perceber que mesmo nos tempos mais difíceis, e justamente nesses momentos onde nós olhamos para as circunstâncias e não acreditamos no que nós estamos vendo, porque a mídia está mostrando a circunstância tão deplorável que a humanidade se está. Eu acredito que em um tempo como esse, numa crise como essa, os crentes que confiam no Senhor olharão para o céu e a glória da face do Altíssimo se levantando e dizendo: olhe para mim, porque eu estou governando desse lugar celestial. A grande verdade, meus irmãos, é que Ezequiel teve uma visão, e não foi qualquer visão, ele viu a glória de Deus. E aí eu queria refletir com você, em cima desse tema, quando a glória vem. Vamos repetir, 1, 2, 3. E a primeira coisa, não se aterrorize, nem se atemore, o nosso Deus está governando de um trono de eterna sabedoria, e que nunca será abalado. É verdade, irmãos, que somos todos limitados, mas quando nós contemplamos a glória, e vemos o nosso Deus, nós podemos enxergar que Ele está feliz. A terra está gemendo, a terra está preocupada, e Deus sequer perde o sono, porque Ele sequer dorme. Então Ele está olhando para nós e dizendo: está tudo dentro do meu perfeito controle. E o que é que eu faço, irmãos, quando eu sei que o Deus que cuida de mim, cuida de ti, está governando a nossa vida? Eu descanso. E eu sei que em 2021, o Senhor já tem cuidado de cada detalhe em nossa vida. E por mais que a morte venha rondar e seja rondando as nações, o nosso Deus é o Deus que guarda a minha e a tua casa. E aqueles que creem, deem glória ao Senhor que é vivo nesse lugar. Quando a glória vem, nós avistamos o trono, nós reconhecemos o seu governo de sabedoria. E o versículo 27 continua dizendo: e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo. Ou seja, diante da glória que o profeta estava vendo, não havia apenas um trono, mas também havia ali fachos e clarões de fogo. E aí, meus irmãos, eu me alegro, porque eu sou um crente pentecostal, e estou pregando numa igreja pentecostal, e nós sabemos que aonde a presença do Senhor está, ali há fogo. Esse fogo arde em nossos corações e nos motiva a permanecer de pé, mesmo diante das piores adversidades. E é justamente esse fogo que fica a nossa vida. Todas as vezes que nós estamos decaindo ou preocupados, esse fogo vem e purifica o nosso ser. E é por isso, irmãos, que o texto em Isaías 6, capítulo 6, 6 e 7 diz: ai dos serafins que voou para mim
segurando uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. De que altar? Da presença do Altíssimo. Ele tocou na minha boca com a brasa e disse: agora essa brasa tocou os teus lábios, as culpas estão tiradas e os teus pecados estão perdoados. Sabe o que é que perdoa pecado? O facho do fogo da presença de Deus. O texto vai dizer que Isaías estava triste, porque ele havia contemplado a glória do Senhor e disse: ai de mim que sou homem pecador e habito no meio de homens pecadores. E ele diz aonde estava o problema dele. Ele diz: o meu problema está nos meus lábios. Aí o anjo diz: não seja por isso. Ele vai lá na presença do Senhor, retira uma brasa daquele altar e toca nos lábios do profeta e diz: os seus pecados estão perdoados. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei que circunstância te trouxe aqui, mas nesse lugar há um fogo capaz de perdoar o teu pecado, capaz de avivar a tua vida, capaz de transformar a tua circunstância, capaz de transformar a tua vida e te fazer glória a Deus. Nós só precisamos apontar, irmãos, onde está o problema. Nós só precisamos apontar, minhas irmãs, aonde está doendo. E o Senhor diz: não seja por isso, eu estou aqui para resolver essa circunstância. O texto continua e diz: e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Essa era a luz brilhante que mostra a presença da glória de Deus. Havia um trono, havia fogo, e havia também no meio daquela linda visão um belíssimo arco-íris. Estou aqui usando a palavra arco-íris para que os irmãos entendam, mas o termo é terminantemente refutado entre os teólogos bíblicos, porque íris é uma deusa grega e não se aplica a esse texto. Na verdade é apenas arco, mas para que nós venhamos entender, é o arco-íris que aparece nos dias de chuva. Agora imagine, irmãos, se havia um trono e havia a face da glória do Senhor que fumegava naquele lugar, haveria ali então também um arco-íris. E por quê? Porque quando a glória vem, nós reconhecemos o governo de Deus, irmão Marcelo. Nós somos tocados pelo seu fogo, igreja. E aí então o Senhor nos chama para a aliança. O arco significa aliança. E o texto vai dizer em Gênesis 9:13 que vou colocar o meu arco nas nuvens, arco-íris, que será sinal de aliança que estou fazendo com o mundo. Quando nós nos aproximamos da glória do Senhor, e a glória do Senhor é derramada em nossa vida, nós não podemos estar indiferente a essa presença. Tudo que nós podemos fazer é firmar com o Senhor uma aliança eterna. Quantos aqui já firmaram essa aliança? Digam glória a Deus. Se você chegou nesse lugar e entende que essa mensagem está tocando o teu coração e você ainda não firmou essa aliança, não se preocupe, essa noite é dia de renovar alianças na presença do Senhor, porque o Senhor está apenas começando tudo aquilo que um dia Ele nos prometeu. E aí, irmãos, nós vamos entender que o texto continua. E no versículo 1 do capítulo 2 ele diz: quando vi isso o que, irmão Felipe? Toda essa glória, eu caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, pois eu quero falar com você. Quando a glória vem, nós nos rendemos. Quando a glória de Deus é revelada, igreja do Senhor, tudo que nós podemos fazer é nos render. E o texto vai dizer, não apenas nesse fato, mas também em outros fatos, mas também o mais importante desses para mim é a visão que João tem de Jesus na ilha de Pátimos, enquanto ele escrevia a revelação do Apocalipse. O texto diz: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Ah, meus irmãos, quando nós contemplamos a glória do Senhor, não existe homem que consiga ficar de pé. A grande verdade é que tudo que nós podemos fazer é nos render em sua presença. E aí é o que acontece com o profeta Ezequiel. Ele cai prostrado em sinal de entrega. Eu não posso ficar de pé. Eu não consigo ficar de pé. Essa glória é muito maior do que eu. Esse poder é muito maior do que eu mesmo. E aí, irmãos, a pessoa quando é derrubada, originalmente derrubada pela glória do Senhor, ele entende
que o lugar dele é viver rendido. O pastor Gustavo Paiva, da Igreja Nova Geração, em Brasília, ele conta um relato da sua história com Deus, que me chamou muita atenção e eu nunca esqueci. Ele disse que estava vivendo um tempo muito difícil na igreja dele, onde muitas lideranças ao seu redor estavam caindo em pecado. Ele disse que ficou tão assustado e aterrorizado com aquele cai-cai, que ele se trancou no seu quarto e começou a orar e dizendo: Senhor, não me deixa cair. Senhor, não me deixa cair. Senhor, não me deixa cair. E repetia isso enfaticamente. Em dado momento o Senhor fala com ele: Gustavo, ele estava orando de pé. Gustavo, fique de joelho. E ele se ajoelhou. Aí a voz continuou: Gustavo, se prostre. E ele se prostrou. Aí a voz disse: Gustavo, tente cair. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ninguém derruba um servo prostrado. Ninguém derruba um servo prostrado, pois aquele que está prostrado diante da presença do Senhor, o mal não derruba, Satanás não derruba, o mundo não derruba, porque ele está rendido diante da glória de Deus. Diga glória a Deus. Esse é o nosso lugar, igreja. Nós não fomos chamados para viver de outra forma, senão rendidos na presença do Senhor. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos pessoais, todos eles precisam estar diante da glória de Deus. Ô irmão Felipe, deu tudo errado. Você rendeu ao Senhor? Ô irmão Felipe, eu fracassei. Você rendeu ao Senhor? Ô irmão Felipe, ela me deixou. Você rendeu ao Senhor? É importante entender, irmãos, que o crente, ele não age por si só. Todos os passos lhe são guiados pelo Espírito. E é necessário que a nossa vida não esteja indiferente a essa presença. O nosso lugar é rendido aos pés de Deus. E aí, o texto vai continuar. Porque se eu e você queremos continuar de pé em 2021, o nosso lugar é prostrado aos pés do Senhor. E aí ele diz: quando eu vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então eu ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. O profeta ouviu isso depois de se render. Então vamos entender o que foi que aconteceu. Ele viu a glória e caiu prostrado. E quando ele cai prostrado e se rende, a voz continua a falar com ele e diz: ei rapaz, agora fique de pé. Você está entendendo, né, irmãos? Quem está pegando, diga eu. A grande verdade, irmãos, é que se nós queremos ouvir a voz de Deus nitidamente em nossos corações, é preciso se prostrar. Às vezes nós vivemos um tempo onde há tanta égua em nossos corações, que parece que Deus tem que pedir um espaço. Você poderia, por favor, em algum momento, marcar uma hora comigo? Eu quero lhe falar algumas coisas sobre a sua vida. Deus, um momento, eu vou ver. Não posso. E a grande verdade, irmãos, é que o crente que entende que o lugar dele é sendo obediente à voz de Deus, não existe lugar e nem hora. Porque quem já viveu, e quem já morou, e quem já provou do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Esse é o nosso lugar, igreja do Senhor. Esse é o lugar da nossa habitação. Então a voz diz para ele: ei rapaz, fique de pé. Então, é hora de ficar de pé. Porque quando a glória vem, nós ficamos de pé. Diga glória a Deus. A voz manda que o profeta se levante. Mas o que chama a atenção é que o profeta não consegue se levantar sozinho. Você prestou atenção nisso? O texto diz: enquanto a voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. E eu ouvi o que ele tinha a dizer. Quem pegou isso, diga glória a Deus. A voz manda você se levantar. Mas não é você que se levanta sozinho. É a presença de Deus que te coloca de pé. O homem não pode se levantar só. A sociedade não pode se levantar sozinha. O mundo não se erguerá sozinho, a não ser que eles ouçam a poderosa voz que sai desse livro de vida. Quando a voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. Você quer ficar de pé nesses dias? Deixa a voz falar com você e o Espírito Santo erguer a sua vida desse lugar de rendição.
Se nós queremos, irmãos, viver uma vida longe desse lugar de apatia e indiferença, tudo que nós precisamos é nos render diante dele e esperar o momento certo, aonde a voz vai dizer: meu filho, minha filha, fique de pé. E aí, como uma forma de profunda obediência, ele então se levantou. Mas a palavra diz que ele se levanta enquanto a voz falava. Perceba, não é que a voz falou e ele se levantou. Enquanto a voz falava, ele se levantava. Isso fala para nós, irmãos, sobre o tempo que nós vamos passar de pé ou não na presença de Deus, enquanto a nossa vida continuar ouvindo a palavra de Deus. Não é um pouco, não é alguns segundos, como o pastor Osias falou aqui, é tão pouco tempo nesse culto, né? É tão pouco tempo que nós tiramos, mas aonde nós estivermos, a voz do Senhor está falando conosco. Não entre aí, não vá por aí, feche esse negócio, não dê essa confiança, não abra a sua vida para essa pessoa, não faça e não diga certas coisas, e aí então nós vamos crescendo e se levantando, enquanto nós ouvimos a voz de Deus. O Espírito levantou o profeta, e quando a glória vem, já estou acabando, avistamos o trono, nos rendemos e ficamos de pé. Então é chegada a hora mais importante, é chegada a hora do Senhor nos usar. Irmãos, nós temos que entender algo. Estávamos aqui hoje pela manhã na escola bíblica dominical, o melhor lugar para você estar domingo pela manhã. Eu não quero constranger os irmãos que não vieram, mas os que vieram receberam algo poderoso da parte do Senhor. É ou não é, irmão, pastor Osias? E nós estávamos estudando sobre o batismo com o Espírito Santo. E na classe dos jovens e dos adolescentes, a gente entendeu o que estava acontecendo através de uma rica ilustração da nossa tão maravilhosa professora Gisele Chaves. E aí, a pergunta que existia entre os irmãos é o seguinte: certo, o batismo existe, mas para quê? Certo, a línguas estranhas é a evidência do batismo, mas para quê? E aí, irmãos, nós vamos entender, porque quando a glória vem e nós avistamos o trono, quando a glória vem e nós nos rendemos, quando a glória vem e nós ficamos de pé, é chegada a hora de Deus nos usar, é chegada a hora de profetizar. Diga glória a Deus. E o que é um profeta? Segundo a Bíblia, nós temos dois tipos: o profeta vidente, aquele que prediz o futuro, traz uma palavra de conhecimento ao povo daquilo que ainda virá. Nós temos também o profeta que repassa a mensagem da palavra de Deus. Não sei se você está no primeiro grupo ou no segundo grupo, não importa. A grande verdade é que eu e você fomos chamados para sermos profetas nessa geração. E aí, irmãos, Deus havia levantado naquele mesmo período, de forma contemporânea, 3 vozes para aquele povo. Existia uma voz aos moradores de Jerusalém, que era Jeremias. Existia uma voz aos exilados na Babilônia, que era Ezequiel. E existia uma voz na corte da Babilônia, que era Daniel. Então o que é que eu entendo? Aonde tem o povo de Deus, ali Deus se revela. Então no teu colégio Deus quer se revelar, no teu trabalho Deus quer se revelar, no teu negócio Deus quer se revelar, no meio da tua família, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, aonde o povo de Deus está, ali há a voz de Deus. E como a voz se revela, irmão Felipe? Através da minha e da tua vida. E aí, irmãos, quando a glória vem, nós entendemos que o nosso lugar é profetizar as coisas gloriosas da parte do Senhor. Ele diz: homem mortal, eu estou enviando você ao povo de Israel, que se revoltou e se revirou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer aquilo que eu, o Senhor, quero dizer. Irmãos, tem coisa pior do que falar com gente rebelde?
Minha mãe sabe disso. Tem coisa pior do que você tentar aconselhar uma pessoa que não quer ouvir. Tem coisa pior do que você bater na tecla e bater e parece que nunca entra. Tem coisa pior do que você olhar para o mundo e ver as pessoas colocando as mãos no ouvido para não ouvir essa palavra. Tem coisa pior do que nós estarmos entrando e saindo dos cultos, ouvindo os homens de Deus falar e pregar, e ainda assim a nossa vida não muda. Não tem nada pior. Não tem nada pior. Mas ainda assim, o Senhor é tão misericordioso e amável que Ele diz: fale ao povo aquilo que eu quero dizer. E sabe o que foi que Deus mandou dizer para você? Que Ele te ama, que Ele não é contra você, que Ele tem interesse na sua vida, que Ele tem interesse no teu coração, que Ele está se interessado no teu casamento, que Ele tem desejo de salvar o teu filho, que Ele tem desejo de te abençoar nessa terra, que Ele está contigo nesse projeto, que Ele tem interesse que você termine a faculdade, Ele tem interesse que você encontre o bom estágio, Ele tem interesse de te fazer casar, Ele tem interesse em você, Ele está interessado na sua vida, porque Deus ama incondicionalmente os seus filhos. E nós não podemos guardar isso só para nós. Nós precisamos anunciar essa verdade a tempo e a fora de tempo. Aí talvez você pense: irmão Felipe, eu não vou fazer isso. Estou concluindo. Eu não vou fazer porque tantas vezes eu já falei no meu trabalho. Lá na minha faculdade, então, o povo já me chama de Billy Graham. Ah, meu irmão, meus filhos, meu marido vai rir de mim. Eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. E aí, irmãos, mesmo sem o profeta falar, Deus revela a intenção do coração do profeta. E o versículo 5 diz o seguinte: olha, meu filho, tanto se der atenção ou não, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. A nossa missão é anunciar. Se vão receber, se vão mudar, se vão ser transformados. E sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque não é eu e nem você que convence ninguém. É o Espírito Santo de Deus. Lance a semente, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, confie um pouco mais, se renda um pouco mais, pense, reflita um pouco mais, porque quando a glória vem, nós vamos. Um dia todos nós vamos partir dessa terra. E talvez você tenha muitas intenções de ser lembrado, né? Como um bom pai, como um bom filho, como um bom empresário, um bom pastor, um bom líder. O meu desejo, irmãos, no fundo do meu coração e da minha alma, é ser lembrado como uma voz que foi até o fim profetizando as verdades do Senhor. Não se deixe esmurecer. Deus está apenas começando aquilo que outrora Ele te prometeu. E aqueles que creem, e aqueles que entendem que essa palavra não veio de mim, mas dele, vão sair daqui dizendo o seguinte: sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou viver para anunciar essa perfeita vontade de Deus. Porque um dia Ele me alcançou, um dia Ele escolheu morar em mim. Por que não fazer isso na vida da minha chefe, do meu colega, da minha família? Igreja do Senhor, ouça essa palavra. São os últimos dias e as últimas horas. Mas aqueles que olham para o alto, contemplam a glória do Senhor, essa glória então vem e desce sobre nós. O Espírito Santo de Deus envolve a nossa vida e nos põe de pé, e toda e qualquer circunstância será derrubada, não por mim, não por ti, mas por aquele que um dia nos chamou. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus.
Deus está chamando alguém nesse lugar. E eu queria que nós ficássemos de pé nessa hora, para dar liberdade a essa vida, ou essas vidas. A igreja toda intercede e ora, para que essa pessoa se sinta à vontade de vir aqui na frente, receber essa oração. Se você está aqui, entende que essa palavra fala com você e em você, eu queria muito te conhecer nessa noite, e queria muito ver você começar a caminhar em direção à eternidade. Se existe alguém nesse lugar que entende essa chamada, vem à frente em nome de Jesus. A igreja dá glória a Deus. Aleluia. 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 Existe nesse lugar mais alguém que deseja dar esse passo tão importante em direção à verdadeira felicidade. Existe essa pessoa. Eu queria que você viesse à frente nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir sim. Aplauda o nome do Senhor que é vivo. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, oh, aleluia, Deus. Deus me ama. Será, irmãos, que temos mais alguém que já tentou de tudo, que já pelejou de toda forma, que tenta de todo jeito se manter de pé, mas não consegue? Nessa noite o Senhor te chama para uma nova aliança, porque o que Ele quer fazer na minha e na tua vida é te fazer contemplar essa glória maravilhosa. Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor que é vivo. Sem o seu perdão, aleluia. O que seria de nós? Deus me amou. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Deus ama, Deus ama. Deus me ama. Oh, e o seu amor é tão grande. o amor do Senhor alcança pessoas. O amor do Senhor transforma vidas. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Os irmãos vão orar por essas vidas. E eu digo para cada um que está aqui nessa noite: tem mais gente. Aplauda o nome do Senhor. Oh, glória. Amém, Jesus. Tem alguém para se reconciliar também nessa noite, igreja do Senhor? Hoje é a oportunidade está aberta. O Senhor está transformando destinos. O Senhor está destravando vidas. O Senhor está curando pessoas nesse lugar. Aleluia. Amor, sem o seu perdão. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar. Pastor, está só me agraciando nessa noite. Aleluia. Eu queria que nós estendêssemos as mãos para cá. Hoje vocês chegaram aqui com alguns irmãos. E hoje vocês vão sair daqui com vários outros irmãos. A família de Cristo só cresce na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque é nesse lugar que nós encontramos descanso. Então, com todo o teu coração, com toda a tua alma, eu quero que você abençoe essas vidas. Eu queria que os irmãos aqui, nesse instante, já com seus corações abertos para receber o Senhor, receba essa oração em nome de Jesus. Pai, recebe teus santos, teus filhos. Recebe cada um e cada uma que veio à frente nesse lugar, reconhecendo que precisam e que necessitam do Senhor em suas vidas. Eles não vieram aqui atrás de homens, eles não vieram aqui atrás de coisa nenhuma dessa vida, senão da glória de Deus.
Pai, recebe nessa hora e escreve cada nome no teu livro, o livro da vida, o livro da salvação, o livro da graça, o livro do amor do Senhor, que se entregou por cada vida nesse lugar. Pai, não permita que eles venham desistir da caminhada, mas em todo o tempo se revele de uma maneira paternal na vida de cada um, para que eles possam caminhar lado a lado contigo. E nós te pedimos nessa hora, meu Senhor, também pelos meus irmãos e irmãs que vieram a esse culto nessa noite, aqueles que chegaram aqui enfermos, com seus corpos doloridos, nós em nome do Senhor ministramos a cura que existe no poder e na glória do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus uma melhora total no corpo físico de cada vida nesse lugar. Nós declaramos também a cura na mente e na alma em nome de Jesus, porque todos nós vamos sair daqui nessa noite levando para casa um pouquinho dessa glória em nome de Jesus. Oh!